Olá, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom que você esteja aqui conosco para conhecermos e prosseguirmos em conhecer a palavra do nosso Deus. Esta é mais uma aula da Escola Bíblica de Capacitação, Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva. Você pode acompanhar todas as nossas aulas a partir dos canais da nossa igreja no YouTube, no aplicativo e também no meu canal do YouTube, o qual é acessável a partir deste QR Code que está logo aqui no canto do seu vídeo. Além das aulas, também há uma série de estudos bíblicos sobre temas muito importantes para o seu enriquecimento espiritual. Esta outra playlist do YouTube é acessável pelo QR Code que você tem logo aqui embaixo, basta apontar a câmera do seu celular. Então você terá os estudos bíblicos e as aulas. Estas aulas dizem respeito ao livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, o Espírito Santo e a expansão da igreja no primeiro século. É o início do cristianismo, é o cristianismo começando a tomar forma e também vencer as fronteiras, ganhar o mundo. O Espírito Santo provocando a expansão. O mesmo Espírito Santo que habita em cada um de nós hoje e que nos permite ser testemunhas do nosso Senhor Jesus, conforme a divisa da nossa classe que está em Atos, capítulo 1, verso 8. Eu gostaria que você memorizasse esse versículo. A cada início de aula eu procuro lembrar-lhe, mas faça aí um pequeno esforço e saiba esse versículo de cor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Baseado nessa divisa, nós temos o roteiro do livro de Atos, iniciando-se os capítulos 1 até 7, com a igreja nascente em Jerusalém e na Judéia. Dos capítulos 8 a 11, já vemos Samaria sendo atingida e chegando até Antioquia, na província romana da Síria. Na sequência, capítulos 13 a 28, estamos nesta parte do estudo. Hoje, temos a expansão até os confins da terra pelo Império Romano vigente àquela época. Começamos hoje a terceira viagem missionária no capítulo 21, a partir da cidade de Mileto. Então você já acompanhou comigo nas aulas que precederam esta, como foi o início da terceira viagem missionária, partindo lá de Antioquia da Síria, seguindo pela região da Galácia, indo para a Macedônia, descendo para a Caia, retornando pela Macedônia, passando pela Ásia Menor, e é nesse ponto que estamos agora em Mileto, onde Paulo havia convocado para um encontro, para uma reunião pastoral, os líderes da igreja de Éfeso. No capítulo 21, dá prosseguimento a narrativa segundo Lucas, depois de nos separarmos deles os líderes da igreja em Éfeso, após receberem toda a exortação, todas as orientações, os ensinamentos e também o encorajamento da parte de Paulo, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Bom, então separamos, embarcamos, navegamos, fomos. Lucas se coloca como um dos sujeitos destas orações, né? Ele está contido nesse grupo missionário que está acompanhando Paulo. Então, saindo de Mileto, prossegue viagem. Qual é o sentido? Vamos acompanhar aqui no nosso mapa muito especial, já todo destacado, ampliado
para que você tenha a percepção geopolítica daquela região na vastidão do Império Romano, agora sim na província da Ásia. Então temos ali Mileto, o ponto de partida, dirigindo-se um pouco mais ao sul, no Golfo de Cos, ali na ilha de Cos, depois seguindo para a ilha de Rhodes, mais a leste, e de Rhodes indo até Pátara. Era comum que essas viagens tivessem interrupções, não tinha voo direto, não tinha uma navegação direta, era bastante complicado, de porto em porto, de cidade em cidade, mudando de embarcação, bastante complexo, né? Mas qual era o propósito? Chegar em Jerusalém. Você acompanha aqui no mapa também, né? Chegar em Jerusalém, mas Paulo está indo de porto em porto, agora Cos, Rhodes e Pátara. Bem, nós podemos fazer algumas considerações aí interessantes para que você se aperceba da relevância daquela região. Falamos das maravilhas do mundo antigo. Hein? Você conhece? Sabe quais são as maravilhas do mundo antigo? A partir de uma lista esta que foi concebida em dois momentos. O mais recente, por assim dizer, ele data de aproximadamente 100 anos antes de Cristo. Antípato de Sidon fez uma consolidação a partir de viagens de quais seriam as principais obras da humanidade àquela época. A lista segue até hoje. Nós temos uma outra lista, que são as maravilhas do mundo moderno, mas fiquemos com as maravilhas do mundo antigo e vamos ver como isto se relaciona, se alinha com o estudo que estamos fazendo hoje. Primeira maravilha, são quantas mesmo? 7, né? Isso, né? Você sabe, são 7 maravilhas. Então vamos uma a uma. A primeira, a pirâmide de Gizé, a pirâmide do faraó Quéops, né? Tumba de Quéops. Esta pirâmide data algo como 2.500 anos antes de Cristo. Das 7 maravilhas, a primeira a ser construída, ela já estava pronta mais de 2.000 anos antes de que as outras começassem a ser edificadas. E, aliás, é a única que permanece de pé. As pirâmides do Egito, em particular, a grande pirâmide de Quéops. Número 2, o mausoléu de Halicarnasso, estamos falando aí justamente no Golfo de Cos, próximo à ilha de Cos, né, que acaba de ser citado ali um ponto de passagem de Paulo, na época, né, na Pérsia. Halicarnasso, o grande rei Mausolo, ao morrer, a sua esposa ficou tão triste que construiu um magnífico mausoléu, uma tumba. Né? E mausoléu vem aí de mausolo, né? Daí vem essa terminologia para a magnífica tumba que foi construída, edificada para o rei Mausolo em Halicarnasso. Número 3, a estátua de Zeus, né? Em Olímpia. Essa cidade já era muito conhecida por causa das Olimpíadas, mas ainda tinha uma estátua magnífica, a estátua de Zeus lá em Olímpia, que foi esculpida por Fídias e chamava a atenção de todos que passavam por aquela cidade. Né? Então temos aí na Grécia, né? Grécia bastante próximo, era a província romana da Acaia na época de Paulo. Número 4, os jardins suspensos da Babilônia. Há quem diga que não houve, né? Que eles não existiram. Né? Bom, mas vamos admitir, lá na Babilônia, Nabucodonosor II, para enaltecer a sua esposa, de onde ela vinha, para tranquilizar o seu coração, que ela estava com muita saudade do seu local de origem. Ele manda construir, então, os jardins suspensos da Babilônia, o número 4. Número 5, o farol de Alexandria, mais ao sul de onde Paulo está, a costa ali do Egito, né? Alexandria, a mesma cidade da importante biblioteca, né? De Alexandria. O farol de Alexandria, que iluminava a distância, um farol magnífico, enorme, e este farol iluminava durante o dia por um conjunto de espelhos que refletiam a luz do sol, e com fogo durante a noite,
orientando a travessia das embarcações naquela região. O templo de Ártemis, ou Artemis, ou Artemísia. Já estudamos isso? Você acompanhou essa aula no capítulo 20? Paulo e a Diana dos Efésios? Acompanhe, participe da nossa escola bíblica, veja as outras aulas que já estão disponíveis ali na nossa playlist no YouTube. O magnífico templo de Ártemis em Éfeso. Paulo passou por Éfeso, Paulo deixou essa cidade e agora acaba de sair de Mileto, tendo se reunido com quem? Com os líderes da igreja de Éfeso. Então, retorne lá, você vai ter explicações interessantes no capítulo 20 sobre esse templo e tudo o que aconteceu bem pouco tempo atrás na nossa narrativa em Atos, logo ali no capítulo 20. E sétima, o Colosso de Rhodes, por onde Paulo acaba de passar, Ilha de Rhodes, uma estátua monumental, né? Estamos falando aí de 33 metros de altura, estátua que foi construída 304 anos antes de Cristo. É curioso porque essa estátua magnífica que representava o deus Sol, o deus Hélios, essa estátua não durou por muito tempo. 56 anos depois de ser ali colocada, ela foi ao chão por um terremoto. Mas ficou marcado. Inclusive, disse que dos escombros dessa estátua foram retiradas grandes quantidades de bronze para ser derretido. E esse bronze foi comprado por um mercador que precisou de 700 camelos para transportar o bronze proveniente da estátua do deus Sol, do deus Hélio, que ficava ali em Rhodes, cidade, né, do mesmo nome da ilha, onde Paulo acaba de passar nesta travessia. Então, Atos 21 faz citação tanto a Cós quanto a Rhodes. Atos 20 faz citação a Éfeso, Artemis. Algumas das maravilhas do mundo antigo estão aí rodeando, né, permeando, contrastando com a narrativa de Lucas do crescimento da igreja, da expansão da igreja, da palavra do Senhor. Fica então este estudo para aguçar a sua curiosidade. Capítulo 21, verso 2, encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia. Olha só, então já seguindo agora para o leste, embarcamos nele e partimos. Por falar em partir, parta logo para os versículos que estão aqui nessa barrinha azul, logo embaixo, hein? Esses versículos são complementares do estudo que estamos fazendo, ponto a ponto, verso a verso, do capítulo 21. Você já se habituou com o nosso estilo aqui, sempre trazendo algumas informações, contextualizando a geopolítica, a história, a cultura, as relações, né, os contrastes, representando todo aquele cenário da expansão da igreja na época do apóstolo Paulo e também as referências bíblicas, as concordâncias. Então, sempre há dois versículos complementares que eu gostaria muito, né? São selecionados com bastante critério, que você os lesse, né, como complementação do estudo. Ok? Então, estamos agora em Pátara, em direção à Fenícia, 650 quilômetros, hein? 650 quilômetros em direção à Fenícia. Uma longa navegação que Paulo e seus companheiros estão aí se propondo a fazer. Prosseguindo, 21:3, depois de avistarmos Chipre, passando então, bordeando Chipre, a ilha de Chipre, seguimos rumo sul, ok? Navegamos para a Síria, região da província romana da Síria, desembarcamos em Tiro, né? Em Tiro, Fenícia, Líbano, hoje, onde nosso navio deveria deixar a sua carga. Ok, então, transportando principalmente a carga, havia também alguns passageiros, mas o
propósito daquele navio, né, o destino daquele navio era até a cidade de Tiro, a fim de ali desembarcar a sua carga. Vejamos então, saindo de Pátara, navegando pelo mar Mediterrâneo, passando ali ao sul da ilha de Chipre, chegando até o porto de Tiro. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então havia uma recomendação de cautela, de prudência, de cuidado. Eles buscavam persuadir Paulo de não seguir até Jerusalém, porque sabiam, pelo Espírito, tal como Paulo também já havia sido instruído pelo Espírito Santo de Deus, que muitas perseguições e prisões haveriam de vir a partir da sua chegada em Jerusalém. Então houve ali uma primeira recomendação dos discípulos para que Paulo não prosseguisse viagem. Mas quando terminou o nosso tempo ali, passado esse curto intervalo de tempo, partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres, seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia ajoelhamos e oramos. Hein? Ajoelharam e oraram. Oraram pela vida de Paulo, pelo ministério de Paulo, de todos os seus companheiros, pelo crescimento da igreja, pela renovação da palavra de Deus e também estou convicto disso, pela harmonia, pela unidade da igreja gentílica que eles representavam, chegando ali os discípulos de várias regiões do Império Romano e se aproximando de Jerusalém, encontrando ali os pais da igreja, os anciãos da igreja primitiva. Ajoelhamos e oramos. Depois nos despedimos, embarcamos e eles voltaram para casa. Paulo segue viagem com os seus companheiros, agora saindo de Tiro em direção à cidade de Ptolemaida. Vamos ver? Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia. Agora indo para Cesareia. Estamos falando aí de algo como 64 quilômetros, também já é uma travessia interessante. Seguiram até Cesareia e lá em Cesareia ficaram onde? Na casa de Filipe. Já ouviu falar em Filipe? Esse nome não lhe é estranho, hein? Filipe, sim, estudamos Filipe, estudamos o seu ministério nas nossas aulas presenciais, antes de suspendermos e passarmos para as aulas remotas em razão da pandemia do novo coronavírus. Mas aqueles que estiveram conosco nas aulas presenciais se lembram muito bem, Filipe, o evangelista, um dos sete. Bom, vamos relembrar algo sobre Filipe. Né? Filipe. Então, anote aí, Filipe, um dos 7 diáconos. Em Atos capítulo 6, nós temos a primeira consagração de diáconos na igreja. Os apóstolos precisavam de auxiliares para cuidar da igreja nascente, para cuidar dos interesses, das necessidades de tantas pessoas e precisavam também seguir todo o seu trabalho pastoral. Portanto, para partir o pão, para fazer o atendimento àquelas pessoas que se uniam à igreja, eles constituíram, impondo as mãos, 7 diáconos. Dentre eles, Filipe. Então, Filipe foi um dos primeiros diáconos da igreja. Filipe foi um daqueles que precisou sair de Jerusalém na dispersão causada a partir da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, também um dos 7 primeiros diáconos. Né? A morte de Estevão, em que Paulo consentiu, gerou uma perseguição tremenda sobre a igreja e muitos se dispersaram, saíram da cidade de Jerusalém, dentre eles Filipe.
Então, note que interessante. Veja aqui, eu vou voltar só um instantinho para você ver esse versículo aqui. Ficamos na casa de Filipe. Mas Filipe é o mesmo que foi perseguido por Paulo e precisou de sair da sua casa em Jerusalém pela perseguição dos judeus, dentre eles, certamente estava Paulo. Agora, olha o que acontece. Mais de 20 anos depois, Paulo se hospeda na casa de Filipe. O perseguidor se hospeda na casa do que foi perseguido por ele, que teve que deixar a sua casa em Jerusalém. Agora estão juntos como irmãos em Cristo. Que história maravilhosa, hein? Cuidado para não passar assim ao largo desses detalhes. Eu gosto de acentuar com você, reforçar, para que você perceba o cuidado de Deus com cada um de nós e com aqueles que estão ao serviço do nosso Senhor Jesus. Bom, Filipe é o mesmo que evangelizou em Samaria. Filipe é aquele que na estrada em direção a Gaza evangelizou e batizou o eunuco da Etiópia. Filipe é o mesmo que foi transladado pelo Espírito ali daquela estrada para a cidade de Azoto e chegou até Cesareia. Ótimo. Então, Filipe, há uma pausa na fala de Lucas sobre Filipe lá em Atos capítulo 8 e retoma agora na mesma cidade. Diz que Filipe foi para Cesareia e agora retoma Filipe em Cesareia, instituído ali como um evangelista naquela cidade, inclusive recebendo Paulo, recebendo os seus companheiros missionários. Então estamos ali, né, nesse caminho de Ptolemaica até Cesareia, algo como 64 quilômetros dessa travessia. Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam, 4 filhas dedicadas ao serviço do Senhor, que profetizavam, que anunciavam a palavra de Deus. Vejam que era toda uma família comprometida com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus, que Filipe conduzia sua família no caminho do Senhor. Versos 10 e 11, depois de passarmos ali vários dias, imaginem o quanto eles conversaram, quantas experiências de evangelismo de Filipe naquela região, missionárias de Paulo, primeira, segunda, terceira viagem missionária que agora finda, conversaram muito durante vários dias. Nesse intervalo, desceu da Judéia, desceu de Jerusalém, estamos ali numa região portuária, estamos às margens do Mediterrâneo, estamos em Cesareia, mas desceu de Jerusalém, 1.000 metros de altitude, um profeta chamado Ágabo. Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Profecia de Ágabo. Paulo seria preso, Paulo estaria sendo ali fustigado, perseguido pelos judeus, entregue aos gentios, que representavam, neste caso, nessa profecia, os soldados romanos. Paulo seria preso e entregue ao Império Romano. Profecia de Ágabo, preparando ali o espírito de Paulo. Ágabo, você também já ouviu falar, né? Em Atos, capítulo 11, aqueles que estiveram comigo desde o início do estudo de Atos, sabe que lá no capítulo 11, no trecho entre versos 27 e 29, Ágabo, em Antioquia, havia profetizado uma fome iminente em Jerusalém, que de fato ocorreu sob o governo de Cláudio, ocasionando, sendo provocadora de pobreza naquela região, inclusive afetando muito a Igreja de Cristo
na cidade de Jerusalém, toda a Judéia, estavam empobrecidos, o que fez, inclusive, Paulo assumir um compromisso, lá em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, de que ele iria para os gentios, mas que não se esqueceria da igreja. E assim ele fez. Recolheu ofertas na Macedônia, na Acaia, e está justamente agora encaminhando-se para Jerusalém para levar estas ofertas, a partir de uma profecia que já havia sido feita por Ágabo há algum tempo na história que descreve para nós agora Lucas. Em Atos 21, 10 e 11, agora o mesmo Ágabo, em Cesareia, mostra a Paulo uma profecia sobre a sua prisão iminente em Jerusalém. Então, dois fatos que iriam acontecer proximamente. Na cidade de Jerusalém, a fome e a prisão de Paulo, o profeta Ágabo transmitiu à igreja, transmitiu especialmente ao nosso apóstolo Paulo. Quando ouvimos isso quem? Os discípulos de Paulo, aqueles da igreja que estavam ali reunidos, Lucas, porque vem logo aí o quê? Nós. Lucas se incluindo nesta descrição do que aconteceu, e o povo dali rogamos a Paulo para que não subisse a Jerusalém. Mais um aviso, hein? Rogamos a Paulo. Rogar aqui no sentido de bastante ênfase. Nós pedimos enfaticamente, nós clamamos a Paulo, nós procuramos persuadi-lo para que não subisse a Jerusalém, porque haveria muito sofrimento, haveria prisões. Atos 21, 12, lembrando aqui embaixo os versículos para complementação, enriquecimento do seu estudo. Recomendações da igreja a Paulo. Não vá para Jerusalém. Não suba a Jerusalém, porque sofrimentos, infortúnios, prisões são iminentes. Os discípulos em Tiro fizeram esse alerta, pediram para que Paulo não prosseguisse viagem para Jerusalém, conforme acabamos de ver em Atos 21, 4. Mais uma vez, agora os discípulos em Cesareia, a partir da palavra do profeta Ágabo, dizem de igual modo, não vá para Jerusalém. Dois alertas contundentes para que Paulo não prosseguisse viagem para Jerusalém, feitos a partir dos discípulos, daqueles que amavam Paulo, que não queriam ver o seu sofrimento, que temiam pela sua integridade física, temiam pela sua liberdade e até mesmo pela sua vida, que ele poderia ser morto a partir da entrega dos judeus aos soldados romanos. A igreja, extremamente preocupada com o seu pastor, rogava, solicitava com bastante ênfase para que Paulo não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu. Não era um homem de meias palavras. Tendo ouvido isto em Tiro, tendo ouvido agora em Cesareia, Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, fazendo menção ao simbolismo que ali havia lançado mão o profeta Ágabo, mas também para morrer em Jerusalém, não só ser preso, mas também morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Tal como aconteceu com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus subiu a Jerusalém, foi amarrado em Jerusalém, foi preso em Jerusalém e morreu em Jerusalém. Paulo estava repetindo o que havia acontecido com o próprio Senhor Jesus, e ele fazia isso em nome do Senhor Jesus. Que convicção, hein? Que convicção! Paulo refutava, assim, toda a palavra de desencorajamento da igreja para que ele prosseguisse e reafirmava que queria seguir os passos do Mestre, ainda que, tal como Jesus, ao chegar em Jerusalém, ele fosse preso,
ele fosse amarrado, fustigado, torturado e até morto. Ele estava preparado para tudo isso. Se aconteceu com o meu Senhor, eu estou pronto para fazer isto também pelo meu Senhor. E de fato isso viria a acontecer. Paulo seria preso, não seria morto em Jerusalém, a história vai continuar, mas ele sofreu naquela cidade e aconteceu a prisão que havia sido profetizada. Bom, agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, falou Paulo, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Você se recorda dessa aula? Estudamos Atos 20, 22 e 23. Trago a imagem desse versículo aqui. Quando a igreja alertou Paulo, ele já sabia do que ia acontecer. Alertou em Tiro, volta a enfatizar em Cesareia, mas Paulo já havia recebido esta informação. Você poderá, num dado momento, até indagar, será que Paulo foi imprudente? Será que Paulo não deveria ter ouvido o clamor da igreja para que ele não fosse para Jerusalém? Não. Porque a igreja estava cuidando, estava preocupada, recomendava, mas o Espírito Santo já havia dito a Paulo, compelido Paulo a ir a Jerusalém. Dito, Paulo, você precisa ir a Jerusalém, passe a Macedônia. Paulo passou a Macedônia, vá a Jerusalém. Paulo vai a Jerusalém, compelido pelo Espírito, mas não sem que o mesmo Espírito o tivesse prevenido, preparado o seu espírito para que prisões e sofrimentos que o esperavam. Não foi nenhuma novidade a palavra da igreja. Paulo já sabia disso em espírito. Claro, ficou agradecido, certamente, comovido com a preocupação da igreja, mas não poderia se deixar deter pela preocupação da igreja. Ele estava compelido pelo Espírito Santo, ainda que sabedor, e ele assim o era, de que prisões e sofrimentos o esperavam pelas cidades que ele viesse a passar. Como não pudemos dissuadi-lo, não teve jeito, Paulo estava convicto da sua missão, compelido pelo Espírito Santo, ainda que alertado do que poderia vir a passar, desistimos. Não adianta falar mais. Paulo vai seguir viagem para Jerusalém e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Na sua vida e na minha vida. Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Pronto. Agora sim, caminho de Cesareia em direção a Jerusalém. Então, nesta aula nós vimos Paulo partindo de onde? Paulo estava partindo lá de Mileto, fazendo todo este caminho, chegando até Cesareia e de Cesareia subindo em direção a Jerusalém. O que vai acontecer quando Paulo chegar em Jerusalém? Precisaremos continuar estudando. Por isso é tão importante a escola bíblica de capacitação para a edificação do corpo de Cristo, para o trabalho do nosso Senhor Jesus. Continue conosco, ore por esse ministério, assista todas as aulas, estude, leia a Bíblia, recomende às pessoas do seu relacionamento, compartilhe estes vídeos para que mais pessoas tenham o prazer de estudar a palavra do Senhor e que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Tchau.